Falar com um grupo que eu não sei quem é. Quer dizer, eu conheço muita gente aqui, mas quem é esse grupo? Alguém pode me falar? É o povo de Deus. É o povo de Deus. Luta de moradia. Pastorais sociais, grupos e pastorais de fé política do Estado de São Paulo, também do Rio de Janeiro, pastoral de juventude, Mateus, muitos representantes, tem religiosas e religiosos, católicos, protestantes, SEBs, movimentos de direitos humanos, O professor é meu colega de teologia. Imagine que nós estávamos na mesma classe. Ele era da turma dos inteligentes, eu era dos burrinhos. E uma das coisas que para mim foi mais surpreendente, acho que foi para mim e para ele. Eu me surpreendi quando ele saiu do seminário e aí foi formar um grupo familiar, se casou, e ele se surpreendeu quando soube que eu me ordenei padre. Nós tínhamos algumas convergências teológicas, mas ele me questionava bastante, não é? Não ficava. Queria dizer para vocês, acho que o João nos ajuda muito a perceber isso. E uma das coisas que eu digo muito, viu, João, é que nos seminários e nas escolas de formação e de teologia se estuda muito história da teologia, mas não se estuda a teologia da história. Eu acho que aquilo que nós estávamos ouvindo é a teologia da história. E nós agimos, por causa desse sistema capitalista neoliberal, muito na nossa intencionalidade. E a gente acha que nós vamos fazer, que nós que vamos fazer a mudança. E nós às vezes fazemos um discurso de que vamos fazer a mudança, e a mudança não se faz, porque a mudança se faz na história. E nós fazemos parte dessa luta de mudança na história. Ele disse que está velho, ele é mais novo do que eu. E a gente tem que saber, eu tenho sentido muito isso, de que eu faço parte de uma luta da qual estão na história Bartolomeu de las Casas, está nessa história Zumbi de Palmares, Dandara, Margarida Alves, Santo Dias. Estão nessa história os que morreram, que tomaram mártires, e os que foram confessores da fé, como Dom Paulo Evaristo Arques, como Dom Luciano Mendes de Almeida, como tantos animadores das comunidades aqui em São Paulo, na nossa região. A nossa luta nesse momento tem que buscar, acho que isso que o João queria mostrar para nós, lucidez, discernimento, capacidade de análise e de saber como é que nós fazemos parte dessa luta. E como a nossa luta é de resistência. Eu disse uma frase agora na pandemia que marcou muito, me questionou muito sobre isso. Eu tenho dito, eu não luto para vencer, porque eu sei que eu vou perder. Eu luto para ser fiel até o fim. Nós queremos ter êxito, nós temos que ter fidelidade. Nós não precisamos ganhar, nós precisamos lutar, resistir, aguentar. Muita gente pergunta para mim, como é que você aguenta? Eu falo, eu também não sei. Eu acho que eu aguento porque eu sou fraco. Eu não quero ser forte. Eu lembro uma vez uns jornalistas fizeram comigo um ping-pong e falaram para mim, se você pudesse ter um superpoder, qual que você escolheria? Eu falei, nenhum. Eu não quero ter superpoder. Nós não precisamos ter superpoder. Nós temos que entender que nós somos frágeis,
pequenos, que a vida é muito frágil, que a gente tem que ter direção, sentido, perseverança, constância. Às vezes, da minha convivência com o povo da rua, eu lembro quando nós estudávamos junto teologia, era um momento da emergência da classe operária, da luta dos operários, e aí diziam para mim: você está junto com os menores infratores, com o preso, com o morador de rua, isso aí é o lumpen, isso aí não faz a revolução. Aí eu apanhava da direita e da esquerda, porque a esquerda dizia: isso que você faz é inútil, essas pessoas aí não fazem a revolução. Lembra disso? E aí um dia um colega nosso da classe, quando morreu o juízo de Jesus, aquele menino de rua que foi assassinado de frente do Lago de São Francisco, e é uma coisa tão emblemática, que ele foi assassinado por um procurador de justiça, acusado de ter roubado uma correntinha que ninguém nunca achou, e nunca achou a pessoa de quem tinha roubado a correntinha, no dia 9 de dezembro, um dia depois do Dia da Justiça e um dia antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E todo mundo batendo em nós, porque você fica defendendo trombadinha. Trombadinha não faz revolução. E a história mostrou que a revolução, essa que esperava, no entanto, não chegou. Que a igreja perdeu a classe operária, tanto que a gente vê que incidência tem hoje a pastoral do mundo do trabalho e a pastoral operária na Arquidiocese de São Paulo. Nenhuma. Hoje, inclusive, não tem mais classe operária. Os trabalhadores, as trabalhadoras hoje são o quê? Prestadores de serviço. São de outra área. Empreendedores. Empreendedores. Esse é um nome bonito que inventaram para dizer que os explorados são empreendedor, vendedor de picolé na esquina. Como é que chama? Esses que ficam se matando na moto para fazer entrega. São motoboy. Aí inventaram isso, empreendedor. Então, dentro daquilo que estava sendo falado, o sistema que nós vivemos, eles captam rapidamente a nossa linguagem. Eles captam rapidamente os nossos conceitos. E a gente tem que reinventá-los rapidamente. Uma coisa, e o judeu, eu vou chamá-lo para ser minha testemunha no tribunal da história. Uma coisa é certa, você pode ser testemunha, eu nunca mudei de lado. Eu sempre estou do mesmo lado. E todo lado dos que perdem, todo lado dos que apoiam, todo lado dos que não perdem. Nunca mudei de lado. E se quiserem que eu mude de lado, eu não vou mudar. Eu quero sempre estar do lado dos loucos, dos desprezados, dos abandonados, dos rejeitados, dos enjeitados, da comunidade LGBT, do povo negro, das mulheres trans, do lado que ninguém quer estar. Eu quero estar desse lado. Estando desse lado, questiono o que o padre está fazendo lá. O que o padre está fazendo lá? Sabe que eu pedi um rapazinho que viesse tocar órgão no paróquia, para a liturgia lá ficar um pouco mais simpática. Ele ficou um mês com medo de vir, porque falaram para ele: vai lá não, porque ele vai de comunista, herege, em cima do altar, em vez da cruz tem foice e martelo. Ele nem lê a Bíblia, ele só lê Marx. Aí o rapaz ficou todo arregalado e ficou um mês com medo. Aí quando ele chegou lá, eu falei para ele: vamos cantar a Hóstia Santa Imaculada. Ele falou: meu Deus, você canta isso?
Eu falei, vamos cantar aí, Salve Regina. Ele falou, é você ou o clone? Aí o outro falou, não, ele foi abduzido e voltou assim. O povo da direita tem um estereótipo nosso também. Eles acham que nós não somos capazes de falar do amor. Eles ficam com raiva porque eles me veem todo dia partilhando pão com os irmãos de rua. E essa partilha é para ler os olhos deles, para perceber o que eles sentem, para ser amigo dos pobres, dos insignificantes e dos enjeitados. É perguntar para o irmão de rua, se você está bem, onde você dormiu? Por que você está assim? Quem quer tocar neles? Quem quer saber o nome deles? Às vezes eu falo para os irmãos de rua, você percebeu a coisa? Eles sabem, eu percebi. Mas como que você percebeu? Eu falo, no teu olhar, no jeito que você olhou para mim. Porque eles estão tão acostumados a ninguém olhar para eles, que quando alguém olha para eles, eles assustam. Mas eles também leem o olhar. Ter afeto pelos pobres, pelos sujos, pelos mal cheirosos, pelos fedorentos, não é fácil não. Um dia um padre aqui na região falou para mim, você está lá com o povo da rua porque você gosta, é porque é a tua vocação. Eu falei, não, a minha vocação é ser capelão da Filarmônica do Teatro Municipal. Eu queria ser capelão da Filarmônica, como eu não consegui. E eu sempre tenho dito, eu não sou entregador de pão. Todo dia o vice-prefeito vai bater boca comigo aqui. Você viu, né? Eu digo que você valentão lá. Sabe que nessa confusão de linguagem, de estereótipo, o povo da rua fala para mim, você corre com nós, você está do nosso lado. Há pouco tempo, aqui nessa rua mesmo, na Turimota, o GCM falou para mim, se o senhor continuar aqui, eu vou levar o senhor para a delegacia. Eu falei, eu só vou algemado, se não for algemado, eu não vou. Aí os moradores de rua falaram, algema ele, que você vai ver teu carro com as 4 rodas para cima. Porque eles são todos meus amigos. E conviver é conflitivo. Até no convento é conflitivo. Cadê as irmãs aqui? É conflitivo viver no convento, né? Eu sou amigo da irmã Justina faz tanto tempo que eu sei dos conflitos que tem no convento. Como é conflitivo os professores na universidade também, não é? Morar, conviver com o povo da rua também é conflitivo. Eles também, sabe o que se nega neles? Você, a Tereza, depois vai pegar teu endereço para você ir com o nosso escritor Paulo Freire. Sabe o que a gente nega no povo da rua? A subjetividade. Quando eu xingo, ele está bem, está mal. Se o morador de rua xinga também, não presta, não vale nada, ele está xingando. Se eu não quero comer uma coisa, porque eu tenho intolerância com a lactose. Se ele não quer comer, tá vendo? Está com fome, quando a gente dá essa comida, não quer. Quem está com fome come até pedra. Então a gente nega a subjetividade. E negar a subjetividade é destruir o outro. Eu fui alguns dias atrás, lá naquele programa Papo de Segunda, você viu, né? Eles ficaram me olhando com uma cara, em alguns momentos, porque eles esperavam um estereótipo de mim. Eles achavam que eu ia responder coisas que eu não respondi. E aí, só para terminar, porque eu entrei aqui de enxerido, eu falei uma coisa que eu digo, você vai gostar dessa. Você acompanhou o Alberto Matti, o
biblista, o Alberto Matti. Eu gosto muito do Alberto Matti. Quem de vocês não conhece esse biblista, procurem conhecer. Tem um livro dele muito bonito que se chama A Loucura de Deus. A Loucura de Deus. Leiam esse livro para entender o Cristo de João. A Loucura de Deus. É um Cristo anti-institucional, anti-patriarcal, anti-autoridade, anti-hierarquia, anti-tudo. Meio anarquista esse, né? Ele não quer autoridade, não quer. Por isso que Jesus sempre, no Evangelho de João, quando ele se manifesta, em que lugar que ele está? Ele se põe no... O que diz o texto de João? Jesus entrou e ficou no meio. Eu vos falei muito isso nesse tempo do governo Bolsonaro, dizendo, a gente na missa fala, o Senhor esteja convosco. Vocês acreditam nisso? Vocês falam isso, mas vocês acreditam nisso? Ah, mas como é que tem tanta gente falando Deus acima de tudo? Deus acima de tudo. Ué, ele não está no meio? Por que Jesus fica no meio? Ele não fica nem acima, nem embaixo, nem na direita, nem na esquerda. Ele fica no meio. Por quê? Qual é a única figura geométrica que o ponto central dela é equidistante de todos os outros pontos? O círculo. Jesus fica no meio porque ninguém está mais perto dele do que ninguém. Todos estamos equidistantes. Todos estamos à mesma distância de Jesus. Jesus não gosta de hierarquia. Ninguém grava isso. Jesus não gosta de hierarquia. Ele está no meio de nós. Mas aí, o que eu queria dizer, esse livro, vocês vão comprar esse livro, A Loucura de Deus. Ele fala de um jeito bonito assim: Deus, Jesus não é como Deus, porque Deus ninguém viu. Deus ninguém viu. E o João vem e está dizendo que nem Moisés, nem o Elias viu Deus. Ele diz: Deus ninguém viu. Deus é como Jesus. Você gostou dessa? Você está pensando ainda? Deus é como Jesus. Está no Evangelho. Quando Filipe diz para Jesus: mostra-nos o Pai, Jesus diz o quê? Filipe, há tanto tempo você está comigo e está pedindo para mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Por isso a gente tem que ver Jesus com clareza, com nitidez. Por isso a gente tem que estudar, ler, conhecer. E agora eu vou concluir mesmo dizendo essa frase do Alberto Maggi, só para você deixar vocês com a pulga atrás da orelha. O Maggi diz, não sei nem se você vai concordar com isso, mas o Maggi diz: se é justo, não é amor. Eu falei isso lá no programa, eles ficaram me olhando com uma cara de Páscoa até eu explicar para eles: se é justo, não é amor. O justo, isso aqui é teu. O justo, isso é teu. É teu. O amor, isso não é teu, mas você precisa. Deus nos ama não por justiça. E às vezes a gente pega em tanta justiça, porque não temos nem a justiça. Que dirá o amor? O amor não é dar a cada um o que é dele. Por isso que o amor é ilógico. O amor não tem lógica. Você está olhando desconfiado. O amor não tem lógica. Qual é a lógica de amar os moradores de rua? De estar junto deles, de defender as mulheres trans em situação de rua, de defender os presos, estar junto dos encarcerados. Eles não merecem.
Eu falo para os irmãos de rua, quando alguém falar para você, você não merece, ele diz, eu não mereço, mas eu preciso. Essa é a minha oração predileta a Jesus. Eu não mereço o teu amor, mas eu preciso muito dele. Nós não merecemos, mas precisamos. Deus nos ama assim, para que nós amemos assim também. Um dia um secretário da educação me chamou lá na Secretaria de Educação e falou assim: aqui na secretaria todos gostam de mim. Aqui os melhores alunos têm curso de informática, os melhores alunos têm curso de inglês, os melhores alunos vão em excursão, os melhores. Eu falei, e os piores? E os piores? A gente sempre, e aquilo que acontece nos nossos movimentos populares, só é do movimento quem participa do ato. Eu lembro quando tinha aqui o mutirão do São Francisco, aí o arquiteto foi lá, falou como ia ser a inclinação da escada virada e não sei o que, aproveitamento do espaço, tudo numa lógica arquitetônica. Aí perguntaram para a dona Mariazinha: como a senhora pensa a sua casa? Ah, com o coração de Jesus e maçã papaya do lado. A gente tem que entender a linguagem do povo. E aí, qual é o segredo? Me falaram assim: aqui no presídio feminino, as mulheres não prestam atenção em ninguém. Quando você vê, elas ficam tudo ouvindo. Por quê? Eu falei, porque eu falo para elas o que eu leio nos olhos delas. Leiam os olhos dos pobres, leiam os olhos dos que choram, leiam os olhos dos que sofrem. Pingue nos seus olhos o colírio chamado amor e compaixão.